quadros-chave ou keyframes são a base da animação. Mesmo que você não esteja familiarizado com animação, provavelmente já ouviu falar da palavra frames, como em frames por segundo. Frames são basicamente apenas imagens estáticas, e o número de frames por segundo é quantas imagens estáticas são mostradas sequencialmente na tela por segundo. Uma sequência de frames cria a ilusão de movimento. Quadros-chave são os quadros mais importantes ou chave em uma animação. Eles são definidos manualmente por um animador humano. Os quadros-chave geralmente são onde estão as poses-chave de seus personagens. Em outras palavras, se alguém estivesse fazendo um ciclo de corrida, os quadros-chave estariam mais provavelmente nos pontos extremos do ciclo de corrida, bem como em algumas transições importantes entre como as pernas se movem em relação ao resto do corpo. Então, o que os quadros-chave fazem por uma animação? Bem, na animação digital, se você marcar as poses-chave ou key poses, o software geralmente pode interpolar ou mesclar os quadros intermediários para que você obtenha um movimento suave entre os quadros-chave. Isso também é conhecido como tween, e os quadros-chave são a base da animação porque, sem eles, o software não saberia como interpolar ou como mover o personagem. Vou demonstrar rapidamente como criar e editar quadros-chave no Blender. Agora, é muito importante saber que a criação de quadros-chave funciona funcionalmente da mesma forma para objetos, ossos e até mesmo visibilidade de materiais e vários outros valores. Antes de começarmos, quero que você saiba que existem 3 editores de quadros-chave. Esses são o editor de gráficos, a folha de ação e o tempo. Os 3 têm a capacidade de manipular quadros-chave, e eu os referenciarei aqui e ali. Mas a linha do tempo é o que mostraremos como padrão na tela, pois ela está na parte inferior do layout, mas abordaremos cada um desses editores em profundidade em seus próprios vídeos separados. A primeira coisa que vamos querer saber é como inserir quadros-chave. Existem várias maneiras de fazer isso, mas é simples o suficiente. A primeira maneira é simplesmente selecionar algo e clicar com o botão direito do mouse para abrir um menu de contexto ou clicar diretamente no valor e ver se ele tem a opção de inserir quadro-chave. Se sim, esse valor pode ser quadro-chave. Vamos pegar este menu suspenso de modo de rotação, por exemplo. Como você pode ver, o valor ficará amarelo, o que significa que há um quadro-chave no seu quadro atual para ele. Isso também criará um quadro-chave visível em sua folha de ação e linha do tempo no seu quadro atual, marcado pelos pequenos formatos amarelos. Eles devem ser círculos amarelos por padrão, mas às vezes são quadrados ou diamantes, dependendo do tipo de alça que você usa. Eles também são tipicamente diamantes na linha do tempo, mas vamos entrar mais nisso no vídeo da folha de ação e linha do tempo. Para algumas coisas, como objetos e ossos na viewport 3D, você também verá um menu adicional aparecer quando tentar inserir quadros-chave. Por exemplo, se selecionarmos nosso cubo, você verá uma lista de opções que se parece com isso. Eu geralmente escolho Lock Hot Scale, porque isso irá inserir um quadro-chave em todos os 3 canais de transformação, mas sinta-se à vontade para experimentar e escolher uma opção que seja mais apropriada para você. Para usuários de atalhos, basta selecionar o objeto que você deseja adicionar um quadro-chave ou passar o mouse sobre o valor que você deseja adicionar um quadro-chave, basta pressionar, e para inserir um quadro-chave da mesma maneira. Outra maneira de inserir quadros-chave é com o recurso de quadro-chave automático. Habilitar o modo de quadro-chave automático automaticamente gravará as alterações e transformações que fazemos em qualquer objeto em nossa cena 3D e inserirá quadros-chave para elas. Também registrará alterações nos valores que foram quadro-chave antes. Para testar isso, vou selecionar um objeto diferente. Na verdade, vamos adicionar um macaco à nossa cena e definir um quadro-chave para este objeto do macaco no nosso quadro atual. Com o recurso de quadro-chave automático, podemos ir para nossa linha do tempo e pressionar o botão de ícone de gravação de círculo branco. Agora que o quadro-chave automático está habilitado, se movermos ou transformarmos nosso macaco de alguma forma na viewport, você pode ver um keyframe sendo gerado automaticamente aqui em nossa linha do tempo e do object. Agora você pode notar que, após inserir o primeiro keyframe,
Transformar nosso objeto ainda não parece inserir novos keyframes, mas na realidade está mudando o keyframe atual. Ele está apenas substituindo-o para inserir um novo keyframe separado. Vamos mudar nosso corrente frame primeiro. Então, como podemos mover nosso corrente frame para uma posição diferente na linha do tempo? O corrente frame é indicado por este valor aqui, que você pode editar manualmente, como a maioria dos valores no Blender, mas também existem algumas outras maneiras de fazer isso. É possível arrastar com o botão esquerdo do mouse a parte superior da linha do tempo, ou pressionar Alt e usar a roda de rolagem para ajustes precisos. Você também pode pressionar as teclas de seta esquerda e direita. De qualquer forma, eu vou apenas mover para o frame 20. Uma vez que nós nos movemos para um ponto posterior em nossa linha do tempo, vamos definir outro keyframe simplesmente transformando nosso objeto. Vou movê-lo um pouco para a direita. Agora que temos mais de um keyframe, podemos ver o processo automático de interpolação ou tuning que o software faz para criar a animação. Vamos arrastar nossa linha do tempo de volta para o início e pressionar o botão play. Para usuários de hotkeys, você pode pressionar a barra de espaço. Agora, você pode ver que o nosso macaco está se movendo. O que estamos vendo aqui é o software pegando nossas duas chaves e interpolando a transformação entre a primeira localização e a segunda localização. Essa interpolação pode ser ajustada no Dropsheet ou no Graph Editor, mas falaremos sobre eles em seus próprios vídeos separados. Por enquanto, esta é nossa obra-prima, mas e se você quiser excluir quadros-chave? Como fazemos isso? Bem, para excluir keyframes, você pode simplesmente usar a linha do tempo ou o Dropsheet. Selecione os keyframes que deseja excluir com o clique esquerdo e pressione a tecla Delete. Alternativamente, você também pode navegar até o quadro com esse keyframe e clicar com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto. Em seguida, selecione Delete Keyframe, excluir quadro-chave. Uma dica rápida do mesmo menu é que você também pode clicar em Clear Keyframes, limpar quadros-chave, para excluir todos os quadros-chave para esse valor. É importante observar, no entanto, que a opção de excluir quadros-chave não está disponível no contexto da Viewport 3D, mas você ainda pode acessar o menu de objeto. Vá em Animação e selecione Excluir quadro-chave daquele menu. Para usuários de Rock, você pode selecionar o objeto ou passar o mouse sobre o valor com o quadro-chave no quadro atual e pressionar Alt I para excluir quadros-chave da mesma forma. Mais uma coisa que você vai querer saber sobre quadros-chave é a habilidade de mudar a cor do quadro-chave. Isso pode parecer avançado, mas na realidade isso apenas significa a cor do quadro-chave. Isso é usado para a organização de quadros-chave que são usados para certos propósitos. Por exemplo, você pode marcar seus quadros-chave de poses extremas selecionando-os com o botão direito na linha do tempo para um menu de contexto. Vá em Tipo de quadro-chave e selecione Extremo. Isso dará aos seus quadros-chave selecionados a cor rosa de quadro-chave extremo. Outras cores incluem azul, laranja. Para usuários de Hotkey, você pode passar o mouse sobre a linha do tempo e pressionar a tecla R para abrir o menu de tipo de quadro-chave. E esses são os fundamentos de quadros-chave. Espero que isso lhe dê uma visão sobre como a animação funciona e como criar sua própria animação no Blender. Enquanto isso, nós vamos passar sobre como editar e manipular quadros-chave no painel de camadas, na linha do tempo e no editor de gráficos em vídeos separados. Obrigado por assistir este vídeo, e não esqueça, se você não for inscrito, ajude o canal com sua inscrição e dê um joinha. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!